Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Relatório de jogo na Rádio Observador. Nos próximos minutos vamos falar do Sporting Braga-Friburgo, hoje com a análise do Augusto Inácio, encontro da primeira mão da meia-final da Liga Europa no Estádio Municipal de Braga. A equipa bracarense venceu por 2-1 este encontro. Tiknaz marcou para o Sporting Braga bem cedo, ainda antes dos 10 minutos, e a equipa minhota colocava-se em vantagem. O Friburgo restabeleceu a igualdade com um golo de Grifo, após um lance em que a defesa do Sporting Braga acaba por não ficar bem na fotografia. Sporting Braga que manteve sempre algum controle e em cima do intervalo desperdiçou uma grande penalidade. Zalazar permitiu a defesa do guarda-redes, que esteve em boa figura, mas bem perto do final acabou por cometer um erro e permitiu, com uma defesa incompleta, permitiu a Dorgeles marcar para o Sporting Braga. Ao cair do pano, o jogador bracarense fez o 2-1, um resultado que coloca o Sporting Braga em vantagem antes da segunda mão, que se joga a 7 de maio e há apenas 90 minutos de voltar a uma final europeia, um cenário que não acontece na equipa bracarense desde 2011. Augusto Inácio, feito o resumo do encontro, no teu entender, pontos-chave que nos ajudam a explicar esta vitória do Sporting Braga. Ora, foi um jogo durante os 90 minutos que houve alternâncias de comando, tanto da parte do Braga como da parte dos alemães, do Friburgo. Um Braga que entrou muito bem, a pressionar muito alto, não deixando o Friburgo poder sequer ligar o seu jogo de trás. E o Braga, com essa pressão, acabou por fazer um bom golo, um excelente passe do Vítor Gomes para o espaço vazio, onde o Tiknaz apareceu no espaço e com um pequeno toque fez 1-0. Estava-se à espera que o Braga ficasse ainda mais motivado para o jogo e pudesse marcar mais gols, já que estava muito por cima do jogo, mas depois os alemães equilibraram a partida, ao ponto depois do Sporting Braga, num lance infeliz dos dois centrais do Sporting de Braga, a bola sobrar para um jogador alemão, neste caso para o Best, e depois com o pé direito faz um passe que estava sozinho em frente ao guarda-redes para o Grifo, não é? Grifo? Exatamente, Grifo. Fez o golo, e aquele golo caiu do céu para os alemães, que não tinham feito nada para chegar a esse mesmo golo. O Braga abanou um bocadinho, os alemães ficaram por cima, mas depois o Braga voltou outra vez a equilibrar as coisas, ao ponto de o jogo estar tão dividido, mas bem competitivo, bem estruturado no nível daquilo que era a tática e a estratégia de um treinador e do outro, mas sem grandes oportunidades de golo, já que os guarda-redes também não tiveram assim muito trabalho. Até que na parte final da primeira parte há uma grande penalidade a favor do Sporting Braga, e era um momento bom para o Braga fazer o 2-1, porque ia para o intervalo com as retificações do Vicente. É que muda muito chegares ao intervalo em vantagem. Muda completamente. A estratégia pode ser diferente, embora eu acredito que aquilo que eram as dinâmicas do Sporting Braga fossem as mesmas, a intensidade também fosse a mesma, mas claramente que entravas com outra confiança, como aquela que tu entraste na segunda parte. Mas curiosamente o Braga, mesmo falhando a grande penalidade, ou defendendo o guarda-redes do Friburgo, uma excelente defesa também, é verdade, que o Braga entrou muito bem também na segunda parte. E o Braga quis e deu o sinal de que queria ganhar o jogo. O que é certo é que o Braga não conseguiu marcar, e depois, na minha opinião, está o momento-chave do jogo nesta vitória do Braga. O Carlos Vicente fez a substituição de entrada do Fran Navarro para a ponta de lança, o que obrigou um estilo de jogo defensivo da parte do adversário completamente diferente do que aquele que estava a ter. Estava a precisar dessa vitamina ao Braga. Estava a precisar, porque o Pau, o Vítor Pau, não é? O Vítor Pau, o avançado espanhol, é um avançado solto, é um avançado que não está à marcação, quase que é um avançado de construção do que de finalização, e o que é certo é que, jogando de costas para a baliza do adversário, o Fran Navarro deu a oportunidade de soltar outro tipo de jogadores, outro tipo de colegas, para poder, enfim, ganhar mais passos para chegar à frente. Só que o Braga estava num momento de desgaste físico, e esse momento de desgaste físico fez com que às vezes as jogadas não fossem tão aceleradas quanto se exigia.
Por sua vez, os alemães também, embora chegassem à frente, tiveram ali assim um momento de grande pressão sobre o Sporting Braga. Eu até disse que parecia que o Friburgo estava melhor fisicamente do que o Sporting Braga, mas lá está tal coisa. Aquele tipo de futebol que o Carl Vicente tem na equipa faz com que também tire o entusiasmo ao adversário, porque ficas tu com a bola. O que é certo é que o Braga, na parte final, teve aquela pontinha de sorte no sentido de ser no final do jogo e ser também um aproveitamento numa defesa incompleta do guarda-redes do Friburgo que permitiu ao Sporting Braga fazer o 2-1 depois de ter perdido Ricardo Horta, que era um elemento preponderante. O Braga não teve banco para dar mais frescura à equipa, jogou, enfim, acredito que alguns jogadores sob um grande cansaço na parte final da partida, mas o que é certo é que o Braga acabou por ganhar o jogo e bem, merecido, justo. É um dos momentos, quando Paulo Vítor, que era o nome do jogador há pouco, sai e aquilo mexe ali muito. É a partir daí que podemos falar num Braga que começou a construir o triunfo? Foi a partir daí que o Braga teve uma outra cara ofensiva que antes parecia que estava incapaz de chegar lá e poder incomodar a defesa do Friburgo. Eu acho que esse foi um mote para que também os colegas percebessem que não era para ficar mais atrás, era para chegar mais à frente. E obrigou os alemães também a recuarem mais no terreno, porque aí nessa altura já os alemães não queriam perder o jogo. Já só queriam que o tempo passasse, no caso de haver um contra-ataque, se o senhor podiam aproveitar, mas o que eles não queriam era sofrer. E o Braga foi à procura e acabou por marcar o gol. Tendo em conta as opções que tinhas, Carlos Vicente agiu bem, podia fazer mais alguma coisa diferente? Sabes, a gente tem uma postura e uma observação de fora que a gente não sabe como é que os jogadores estão, como é que eles treinaram, como é que podia ser a variabilidade do sistema até do jogo. Eu disse aqui que é que ele acaba por surpreender com a questão dos centrais. Dos centrais, porque praticamente o Braga na primeira parte não jogou com defesa esquerdo. O Braga estava ali assim, o Vítor Carvalho a fazer quase, entre aspas, de defesa esquerdo. Mas com a entrada do Dorceles, vê lá, isto é muito complicado, eu tenho que ser só Dor, que é melhor, que é para não me enganar muito e não me engasgar aqui. Mas trouxe uma outra variabilidade também ao sistema tático do Braga. Ele fazia o corredor esquerdo, o Vítor Carvalho colocava-se por dentro e o Braga ficava a defender com 5, já que o Vítor Gomes também descia e ficava a ter uma defesa com 5. Mas no ataque, o Vítor Carvalho ficava juntamente com os outros centrais, o Vítor Gomes soltava-se, o Dorgeles soltava-se também e o Braga ficava a jogar só com 3 defesas. Essa variabilidade e essa dinâmica pode ser uma coisa muito boa ou não, dependendo do adversário. O que é certo é que os alemães também não aproveitaram bem, cada vez que ganhavam uma bola no meio campo, de poder penetrar tanto na direita como na esquerda. E deu uma sensação que foi ou ineficácia dos alemães ou foi uma eficácia completa do sistema tático do Braga. O que é certo é que as coisas acabaram por correr dentro da normalidade do gol sofrido, dentro da normalidade de perder a grande penalidade porque falhou, ainda conseguiu ganhar o jogo com os jogadores que tinha, sem Ricardo Horta e ainda por cima com a saída do Salazar. Eu diria que é uma grande vitória do Braga. E tem este meio campo do Sporting Braga um senhor chamado João Moutinho, que aos 39 anos continua a fazer 90 minutos aqui na alta roda do futebol europeu. É um jogador que faz a diferença pelo que acrescenta, pela calma e também pela experiência que tem neste plantel bracarense, até porque João Moutinho já ganhou a Liga Europa. Queres que eu diga já o positivo? Vou já incluir isso. Vamos então. Vou já incluir isso. Eu não falei nele durante este período todo, estava a aguardar para o positivo. Era o astrunfo. Mas tu, como te antecipaste, e então eu vou já te ir ao positivo. Vamos fazer isto da forma formal. Augusto Inácio, vamos ao melhor deste encontro. Claramente a vitória do Braga e a postura do Braga, mas na pessoa e na figura de um menino que só tem 39 anos e que enche o campo todo com 1m, não sei se chega a 1,70m, mas tudo bem, é capaz de ter 1,72m, que encheu o campo aos 39 anos, tinha pilhas para dar e durar e claramente foi, na minha opinião, o grande exemplo daquilo que era o que o Braga queria para este jogo. Ele foi o mote e foi realmente o grande jogador que levou esta equipa, não digo às costas, mas que foi um jogador muito importante naquilo que era a crença daquilo que era aquilo que o Braga queria, que era ganhar. E João Moutinho está no top dessa situação, mas também queria dar aqui uma nota positiva ao apoio dos adeptos do Braga, foram fantásticos. À presença do Presidente da República e do ex-Presidente da República, à presença também do Primeiro-Ministro, estarem presentes neste jogo. Não era o Sporting que estava a jogar, não era o Benfica que estava a jogar, não era o Porto que estava a jogar, era o Sporting Braga.
e todas as equipas portuguesas que estão nas competições europeias merecem a atenção e o apoio, mesmo dos nossos governantes, e eles estavam lá presentes, por isso é uma nota bastante positiva. João Moutinho, 1,70 m, 39 anos, na alta roda ainda do futebol europeu, um dos melhores neste encontro entre o Sporting de Braga e o Friburgo. Mas como ele joga de pitões, é capaz de ter 1,72 m, porque os pitões dão mais de 2 cm. Augusto Inácio, e o pior deste encontro? O pior tem que ser, porque não se pode fugir isto. Na alta competição como esta, que estás a jogar uma meia-final, o Braga não pode sofrer aquele gol. Não pode falhar aquele penalti, e embora podem dizer isto é humano, isto é futebol, pois, mas há momentos em que não pode acontecer, e aconteceu, e o Braga poderia pagar caro essa situação, e claramente que essa foi a nota mais negativa do jogo. E é com esta nota que fechamos o relatório de jogo, hoje entregue pelo Augusto Inácio, neste triunfo do Sporting Braga por 2-1 frente ao Friburgo. Os arsenalistas estão na frente a 90 minutos de voltar a uma final europeia. Augusto Inácio, é sempre um gosto. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Um abraço. Até à próxima.